Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Plástico Brasil no Ar. Eu sou Elias Augusto, especialista em polímeros, e no episódio de hoje vamos falar sobre como funcionam os polímeros condutores. Isso porque os polímeros condutores de energia elétrica é um segmento da ciência dos polímeros ainda pouco explorado. Geralmente, eles podem conduzir eletricidade de duas maneiras, intrinsecamente ou por meio de cargas específicas. E o seu uso pode substituir materiais metálicos utilizados em diversas aplicações unicamente por conta dessa característica. Legal, né? O uso de polímeros condutores poderia, por exemplo, reduzir o peso de grandes equipamentos ou de eletrônicos pequenininhos que a gente usa no nosso dia a dia. Substituir aplicações antes dominadas por metais é só uma das possibilidades desses materiais. E para falar um pouquinho melhor sobre isso, nosso convidado de hoje é o Augusto Ninoff, diretor da Ensinger. Obrigado por falar com a gente, Augusto. Bom dia, pessoal. A gente é que agradece o espaço e poder esclarecer um pouquinho sobre esse mundo aí dos polímeros, o que a gente tem aí para oferecer. Que legal, que legal. Augusto, começa para a gente explicando um pouquinho como funcionam os polímeros condutores da Ensinger. Bom, um pouquinho diferentemente dos polímeros intrinsecamente condutores, né, que tem uma modificação a nível molecular, os polímeros da Ensinger, eles são basicamente os plásticos de engenharia, né, que a gente usa em construção mecânica, muito utilizados no mundo todo, com a adição de agentes eletricamente ativos, ou seja, materiais que são condutores. E isso faz com que esse polímero originalmente isolante elétrico tenha a redução da resistividade, da resistência elétrica superficial e comece a apresentar comportamentos de um semicondutor para aplicações onde há antiestáticas e também até comportamentos de um condutor, não aos mesmos níveis de metais, mas também de uma forma muito similar. E isso é feito com a adição de certos componentes, por exemplo, aditivos, né, que a gente chama como grafite, fibra de carbono, nanotubos de carbono e até pó de alguns metais. É importante lembrar que é uma blenda, esses materiais são uma blenda da base polimérica com esses aditivos que faz com que o produto final seja, então, condutivo. Legal, legal. E qual o benefício do uso desses materiais no dia a dia das pessoas? E na indústria também? Os plásticos de engenharia da linha da Ensinger, eles são materiais voltados para aplicações na indústria e principalmente nos processos produtivos dessa indústria. Eles não estão diretamente relacionados com as pessoas usufruírem de um produto que contém esses materiais, mas sim de uma forma indireta, usufruindo de produtos que foram fabricados com o suporte dos nossos plásticos de engenharia condutores. Aí a gente pode trazer como exemplo um smartphone, né, que contenha um microchip, ou até os últimos lançamentos que tem essa tela dobrável, né, que foram fabricados. Esses produtos, eles têm os materiais intrinsecamente condutores, porém a produção do produto, sim, aí foi feita com o nosso material plástico de engenharia. Né? É isso aí. Que legal, que legal. E qual o principal mercado de aplicação desse tipo de material de vocês? Hoje, o principal mercado ele está dentro da indústria eletrônica e de semicondutores. Esses são os principais dentro do processo desse tipo de indústria, para evitar perdas dos chips, né, desses produtos, em função de possíveis descargas elétricas geradas com acúmulo de energia estática, principalmente. E esses materiais, nos equipamentos que produzem, eles evitam isso, preservando, então, os componentes elétricos, que, então, vão nos produtos que são utilizados pelas pessoas no dia a dia. Nossa, que bacana, cara. Umas aplicações bem
técnicas, assim, algo bem legal. Existem Isso. alguns cases de sucesso que vocês possam dividir com a gente? Sim, sim, nós temos. E é justamente nesses casos aplicados na indústria eletrônica, de componentes utilizados, por exemplo, no processo de fabricação dos wafers de silício para semicondutores, em processos de testagem de microchip e na fabricação também de, por exemplo, placas de circuito impresso. Justamente esses materiais, eles exigem um cuidado muito grande para serem preservados. Então, os nossos plásticos, com essas características, elas desempenham essa função. Esses processos, eles normalmente eles não são manuais, eles são realizados através de equipamento, a produção desses produtos, e devido à dinâmica do movimento, é muito comum que o acúmulo de energia estática. Né? Então, é preciso esses materiais condutores para que isso seja dissipado e não de uma forma de um arco elétrico, independente da corrente e da tensão, mas sim de uma forma bem mais leve, que não prejudique os produtos. Que demais, que demais. Augusto, pensando um pouco na questão da economia circular, o material pode ser reciclado? Quais os benefícios desse material para o meio ambiente? Sim, esses materiais eletricamente condutivos da linha da Ensing são perfeitamente recicláveis. Né? Agora, a gente precisa ter em conta que, como eles contêm aditivos condutores, e dependendo da blenda da reciclagem que vai se fazer, ele pode inferir ou não ao produto final alguma característica não desejada, seja ela, por exemplo, algum grau de condução ou algum grau de isolamento. Isso se olhando para um processo de reciclagem mais genérico. Agora, reciclar esses produtos para exatamente o mesmo nível de função a quais os produtos originais foram produzidos, já é uma coisa um pouquinho mais complicada, né? E precisa-se ter um nível de controle muito grande para que se garanta os mesmos níveis de performance do que o produto antes de ser reciclado. Não é muito comum esse processo, até porque nesse tipo de indústria as perdas por qualquer tipo de problema são muito grandes, as certificações elas são muito pesadas, então normalmente se trabalha com produtos originais. Né? Mas com relação ao primeiro tópico, para usos mais gerais, é um material, sim, que pode ser reciclado sem problema algum. Que legal, que legal. E como você enxerga, Augusto, o mercado dos polímeros condutores no futuro aqui do país? Bom, aí eu acho que a gente precisa dividir um pouquinho, assim como Elias comentou no início, entre esses materiais, intrinsecamente condutores, que são usados como produtos ou componentes em produtos finais que estão à nossa disposição. Esse sim, o mercado de plásticos desse produto, ele com certeza ele tem uma aplicabilidade muito grande no Brasil. O consumo deles tende a ser cada vez maior em função do aumento da tecnologia. E a gente traz, por exemplo, alguns exemplos aí de aparelhos de televisão, essas telas OLED que já têm um pouquinho dessa tecnologia, e aparelhos celulares aí que também em telas, mas também então com esses produtos dentro do circuito eletrônico desses produtos. Já olhando um pouquinho para esses plásticos de engenharia aditivados, que é a linha da Ensinger, esse uso ele fica um pouquinho mais restrito, né, uma vez que ele depende da dependência da evolução desse tipo de indústria de eletrônicos e semicondutores no Brasil, que a gente sabe que é um pouquinho restrito, mas que também, com certeza, nos próximos anos tende a crescer.
Essa evolução ela vai ocorrer e é inegável. Né? Legal. Bom, Augusto, o nosso papo é rapidinho, mas eu tenho certeza que ele foi muito bacana e que o pessoal de casa também curtiu. Então, mais uma vez, muito obrigado por falar com a gente e mostrar toda essa parte dessa classe de polímeros aí. Isso, a gente agradece o espaço, a oportunidade e também de estar esclarecendo um pouquinho sobre esses materiais. É muito comum as pessoas enxergarem plástico como um produto isolante e não condutivo. Né? Isso a gente sabe, inclusive na indústria. Então, esse espaço para a gente estar esclarecendo isso, ele é muito bom e com certeza agrega para a evolução da nossa indústria no Brasil. É assim, os polímeros têm infinitas possibilidades de aplicação e isso é uma das coisas que a gente visa muito passar aqui para o pessoal. Então, por hoje é isso, pessoal. Se quiser saber mais sobre os materiais plásticos, se inscreva no canal do UP, Universo Plástico e da Plástico Brasil. E claro, fiquem de olho nas nossas redes sociais para saber mais sobre os próximos episódios de Plástico Brasil no Ar. Então fique ligado e muito obrigado. Tchau, tchau!